Fico morgado, não pode ser. Eu sabia que eras competente, mas olha, assim tanto... O que é que eu não faço por ti, César Meireles? O que é que eu não faço por ti? Vamos acabar com isto de uma vez. Tu vais seguir com o planeado, senão vais-te dar muito mal. Gabriel, isto está cada vez mais perigoso. Eles vieram até aqui, à minha casa. A construção desse resort é a salvação desse grupo. Se você pagar o valor acordado, eu faço o meu trabalho. Os nossos concorrentes mais diretos estão com graves problemas. E ainda não se viu nada. Está feito, está feito. Agora é tentar sair o menos sujo possível. Faz tudo o que precisa de ser feito. Doutor Henrique, são verdadeiras todas as acusações que lhe estão a ser feitas? Nós temos de negar tudo, hein? Mais grave do que parece, Dr. Henrique. Há provas. Inês, eu não te quero em contacto com ele. Está pago. Tua dívida está paga. Não tens de te preocupar mais. Meu, tô com um projeto aí, projeto grande. Vou construir um resort. Lembra daqueles terrenos que meu pai me deixou? Lembro. Ali mesmo, mas Sim. ouvi dizer que tem ali umas zonas de proteção, uns limites qualquer, por causa de umas aves. Ah, não me interessa, eu vou construir ali na mesma, sabe por quê? Dinheiro, né? Com dinheiro a gente consegue tudo. Henrique, olha, vou voltar ao que eu falava desde a universidade. Honestidade é o melhor caminho. Não entre em esquemas. Para com isso, pá. Ai, lá vem você. Pronto, deixa eu adivinhar aqui. Pronto, mas não faz isso porque Deus vê e Deus castiga. Oh, pelo amor de Deus, hein? Deus vê sim, Deus vê e olha, e traz consequências. Tudo que você faz aqui vai ter uma consequência amanhã. Doutora Taíde Pontes, olha, meu amigo, eu não sei como é que você consegue ser advogado nos tempos de hoje. Certeza, não ganha dinheiro, não tem trabalho. Desse jeito? Henrique, meu amigo, olha, tá ouvidos. Para você não ter problemas amanhã, evita, faz coisa certa aqui. Taíde, vamos curtir a vida. Nesse tempo aqui a vida são 2 dias, cara. E outra coisa, deixa essas coisas de espiritualidade pra lá, meu. Doutor Henrique. Doutor. Hã? Ó, desculpa lá, Vicente. Estavas a dizer o que mesmo? Bem, a questão é a seguinte. As buscas que foram feitas, de certeza que têm alguma coisa a ver com as notícias que saíram. E o Ministério Público já decidiu e vai mesmo avançar com a investigação. Os indícios que têm são muito fortes. Agora a questão que se põe é como é que estas informações chegaram à comunicação social. Não é possível, Vicente. Nós fizemos tudo certo e as pessoas envolvidas jamais iriam falar. Há informações aqui que só mesmo quem está cá dentro é que sabe. Como assim, Vicente? Doutor, eu desconfio que só mesmo alguém cá de dentro poderia ter acesso, e com acesso, informação privilegiada poderia ter feito sair estas informações cá para fora. Não. Carolina, Pai, estás a fazer, filha? estava só à tua espera. Estás a mexer nas minhas coisas, é isso? Mas que isso? Pai, tu estás a esconder-nos alguma coisa? Desculpa, Carolina. Não tô a perceber esse tipo de conversa. Tá querendo chegar aonde com isso?
Pai, eu já não sei o que pensar, percebes? Tu, de repente, tornas-te alvo de investigação, de um processo de corrupção. Percebes? Eu quero acreditar genuinamente que isto é só uma injustiça que estão a fazer, mas fica difícil de... Filha, calma. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Você sempre confiou em mim, não foi? É só confiar em mim. Está tudo bem. Confia em mim. Está tudo bem. Ok? Pai, não me desiludas. Todos. Todos menos tu. Parabéns! Graças ao teu trabalho, o Henrique Morgado muito provavelmente vai responder pelos crimes de corrupção. E agora o que é que segue? Segue-se exatamente o que acordámos, vou assinar o teu relatório de estágio e vais ter um lugar aqui no jornal como sempre sonhaste. Nossa, eu adorei o seu relógio. Meu Osvaldo. Olha o meu colar. Eu nem imagino quanto é que isso não terá custado. Ele trata-te bem. Sim. Tal como já noticiámos anteriormente, os hotéis e empresas do Grupo Morgado foram alvo de buscas por suspeitas de corrupção no caso da construção de um resort de luxo numa área de reserva natural. Nós vamos continuar a acompanhar este caso. Eu nem sei o que te diga, Ju. Que vergonha. Eu também não sei o que aconteceu. Como é que eu vou sair na rua depois de um escândalo desse? Vivi, como é que eu vou sobreviver a isso? Me diga! Pois, eu não sei, amiga, eu não sei, mas eu vou andar. Mas, Vivi, nós não íamos no cabeleireiro? Nós íamos no cabeleireiro, mas eu acho que pode ficar para outro dia. Fica para... É boa ideia, fica para outro dia. Estou? Glorinha, querida, claro que sim, eu já estou aí para aí, Vivi! Esta é que é a tua melhor amiga? A Vivi? Numa altura destas, vira-te as costas. Não me venha com as tuas ironias, Conceição. Sinceramente, como é que você pode ser tão insensível nessa altura? Nesse momento em que nós estamos passando, você não se preocupa com o seu filho? Olha o que está acontecendo com a nossa vida. Preocupo-me, sim. A preocupação número 1 é o meu filho e não aquilo que ele pode vir a perder. O que você está querendo dizer com isso? Júlia, não sejas sonsa. Ambas sabemos o que é que se está a passar. Tu que estás preocupada é com o teu status, a tua boa vida que vais perder. Não com o meu filho. Bom dia. Bom dia, filho. Podemos conversar? Desculpem, eu sei que vocês merecem uma explicação, mas nesse momento eu não estou preparado para isso. Dê-me um tempo, por favor. Precisamos mesmo de explicação. Você não pode agir assim como se nada tivesse acontecendo. Com licença, eu tenho que ir. Isso não pode ser real. Santiago? Por que é que me fizeste isto quando eu mais precisava de ti? Santiago?
João Pedro. Doutor. Por favor, João Pedro, reúna para mim o chefe de segurança e também o departamento de comunicação, ok? E venha até o meu gabinete, por favor. Tá bom, doutor. Dê-me só alguns minutos para tentar colocar nas redes sociais as novas promoções para tentar desviar algumas atenções, doutor. Isto não está fácil. Mas, João Pedro, não é o Santiago que trata disso. Doutor, o Santiago demitiu-se. Demitiu-se? Como assim? Pois, também acho um pouco estranho, mas saiu de repente. Mas sabe se passa alguma coisa? Foi hoje? Foi agora? Foi ontem? Como? Eu não estou a perceber. Não sei, doutor. Não sei. Muito estranho. Muito estranho. Bem, então faça-me o favor. Certo. Acaba de fazer esse trabalho e depois então chame lá o chefe de segurança e venham aqui ter comigo no meu gabinete. Certo. Tá bem? Ok. Obrigado. Com licença. Até já. Com licença. Olha, eu quero saber tudo em relação a essa banda. Eu já sou crescidinha, sei bem o que faço. Mas não sei porquê, não estou muito descansado em relação a isso. E Olha, não te vai desfocar das aulas. Porquê é que não me vais ver uma noite destas? Se bem que agora não tens tempo para nada. Já nem paras em casa? Eu sei, mas isso vai mudar. As coisas até estão mais calmas lá na redação. Eu sei que tenho andado um pouco ocupado. Um pouco? Mas... Olha, tenho uma boa notícia para te dar. A diretora do jornal já assinou o meu relatório do estágio e eu vou ficar lá a trabalhar. Já não sou só um estagiário. Isso agora é que dizes? Então, cara é essa? Não era aquilo que tu sempre querias? Parabéns, mano, tu mereces. Obrigado. Eu só quero que as coisas melhorem daqui para a frente. Bem, olha, eu tenho que ir, mas depois falamos. Está bem. Bom concerto, Miúda. Eu prometo que uma noite destas te vou lá ver. Estão todas as imagens aqui, certo? Certo, Dr. Henrique. Vamos lá ver isso. Vamos lá. Espera. Põe um pouco mais para trás essa imagem. É só o Santiago, doutor, do Departamento de Comunicação. Mas por que o Santiago entrou no meu gabinete sem eu lá estar? Com autorização de quem? Faço ideia, doutor. Passa. Sacana, meu. Ô, João Pedro. Sim, doutor. Você disse que foi uma amiga sua que recomendou esse tal de Santiago. Que amiga é essa? Sim, doutor. Foi a Camila Macedo, diretora do Jornal da Cidade. Ao que parece, o Santiago é conhecido, um familiar dela. Pelo menos foi o que ele me disse quando o contratámos. Obrigado, João Pedro. Pode ir, Tavares. Certeza. Obrigado. Com licença. Eu vou ligar o Vicente. Sim, Vicente. Sim, doutor Henrique. Olha, estou aqui a ver as imagens que eu havia solicitado ao pessoal da segurança e... Olha, foi ele, viu? Mas ele quem, doutor? Sim, o tal do Santiago. Mas então esse não é o miúdo das redes sociais? Apareceu engraçado, meu. Do nada é recomendado por uma tal diretora de um jornal da cidade. Sim, aquele jornal que, por coincidência, foi a público e trouxe toda a suposta construção ilegal. Se ele trabalha na empresa, é só confrontá-lo. Não. Trabalhava, Vicente. Despediu-se há uns dias atrás. O João Pedro me disse, eu procurei o rapaz e... De repente, assim, com coincidências, não é? Ele despediu-se, tá vendo? Esse Santiago veio infiltrado para sacar informação. Eu tô a ver aqui. Eu vou apanhá-lo. Vicente, eu vou apanhá-lo. Eu quero saber tudo. Como ele veio parar aqui, quem está por detrás disso. Não. Doutor, não é a altura para isso. Que é? As coisas já estão complicadas demais com a justiça. Complicadas demais? Não. Não queremos mais problemas. Olha, ô Vicente, eu quero descobrir toda a verdade. Eu vou até o fim. Eu quero descobrir toda a verdade. Eu vou descobrir. Possível? Carolina, eu sei que devo um monte de explicações. Podemos encontrar-nos? Carolina, vem ter comigo à minha casa. Quem é que está aí? Ei, alguém quer falar contigo. Andaste a pôr o nariz onde não devias. Não sei do que é que estão a falar. A gente vai te ajudar a lembrar, irmão.
Deixa eu ir. Apanhamos depois. Sim, Santiago. Mas que voz é essa? Vais estar fora uns dias? Mas assim de repente? Eu fico bem, claro, mas tu disseste que ias estar mais presente agora. Ok, depois falamos melhor. Tchau. Desculpa, Gustavo, é que eu tenho andado meio nervosa e... Olha, já que fala nisso, ontem não correu nada bem. É melhor você não ir. Não queres que eu vá? É melhor não. Do jeito que tá, é melhor não. Ok, eu compreendo. Mas podes deixar-me em casa? Olha, eu já tenho cenas combinadas e não dá, não vai dar. E pronto, se você quiser continuar na banda mesmo, estiver interessado em continuar, é melhor entrar no eixo. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Não, não podes mesmo deixar-me? Não, já falei que não. Para de ser chata, garota. Mãe? Nunca deixes que um homem te trate assim. Mãe. Filha. Carolina. Santiago. Finalmente, estás aqui, mas o que aconteceu? Fui eu, a culpa é minha, é isso? Não, Carolina, não foi nada disso. Eu não posso falar agora. Eu vou ter que fugir uns tempos daqui. Mas porquê? Fugir do quê? Eu estou a ser perseguido por causa da investigação que fiz, mas eu não posso falar sobre isso. Sim, mas tens que me dar alguma explicação, Carolina, porque... Só quero que tu saibas que eu tenho muitas saudades tuas. Santiago. Nunca te esqueças do quão importante és para mim. Eu prometo que assim que isto se resolver, eu volto e conto tudo. Eu vou ficar à tua espera. Já preparei tudo. Tens aqui a morada do sítio onde podes ficar. Obrigado, Gabriel, por me estares a ajudar. Para isso que servem os amigos. Vê se cuidas de ti. Olha, não te esqueças do que eu te pedi. Fica de olho na Inês. Eu disse-lhe que ia estar uns dias fora em reportagem. Não te preocupes. Sim, Vicente, eu estou aqui a ver os papéis, sim. Olha, a questão é que eu não posso ser preso, tá a perceber? Eu não posso ser preso. Mas há provas, doutor. Provas? E não as podemos ignorar. Já estou a Provas? pensar nos passos que vamos dar a seguir. O cerco está a apertar. Vicente, faz o que tem que ser feito para me livrar disso. Quando eu entrei nesse esquema todo, jamais imaginaria que eu iria ser apanhado. Não está a correr como esperado, doutor. Mas ainda há esperança. Olha, eu te ligo já. O Tavares está a me ligar, tá bem? Doutor Henrique. Sim, Tavares. Diga. O rapaz fugiu. O quê? Fugiu? Sim, ele... Não vejo se consegue o apanhar imediatamente. Eu preciso de apanhar o Santiago urgentemente. Eu preciso, através dele, descobrir quem é que está por detrás disso tudo. Não se preocupe, doutor. Eu nem sei bem por onde começar. Estiveste fora este tempo todo e agora apareces assim. Tu nem imaginas o quanto eu esperei por este dia. Olha, e o Santiago? Está tudo bem com ele? Sim, o Santiago está bem, mas... Olha, desculpa, mãe, mas tu não podes fazer essas perguntas assim. Como se estivesse estado fora uma semana. Eu sei, meu amor. Gostou-me tanto este tempo todo, sem vocês. Mas onde é que tu estiveste este tempo todo? Tu nem te lembraste de nós. Santiago. Carolina, o que é que estás aqui a fazer? Eu não te vou perder, eu vou contigo. Eu já não tenho nada que me prenda aqui. Não vais comigo, não. É muito perigoso. Vou sim. Nem pensar. Onde tu fores, eu vou contigo. O meu pai era o meu porto seguro e até ele me desiludiu, por isso eu vou contigo. O Henrique Morgado é o meu pai, Santiago. Ele está a ser acusado de corrupção. Vá, entra depressa. Então, Henrique, deixa eu pensar. Que tal a gente dar uma parecida? Não, hoje não, Júlia. Eu ainda tenho muitas coisas por resolver. Resolver o quê?
As contas? Ou as dívidas que o seu pai deixou? Ou essas acusações? Chega, Júlia. Você também não ajuda em nada. Outra coisa, a sua mãe hoje saiu para ter com os acionistas. As coisas estão indo de mal a pior. Vê se você fica esperto, tá bem? A minha mãe? Mas eu não quero ela envolvida nisso. Sou eu que vou resolver tudo. Eu já disse isso. Pois, tô subindo lá para ter com a nossa filha. Henrique! O que foi? A Carolina! O que se passa com a Carolina? Eu subi no quarto dela, as coisas estão todas bagunçadas, sem contar que não tem tanta roupa. Como assim? Pra onde ela foi? Eu não sei o que tá acontecendo, Henrique. Eu vou ligar pra ela agora. Se calhar ela foi embora. Conceição, Isabel! Chegou a caixa de correio. Tá desligado. Não pode ser. Tens novidades do processo? Pelo que sei, foi deduzida a acusação. Ah, é? Sério? Aquela construção nunca irá para a frente. E como bónus ainda ponho um Henrique atrás das grades. César, sabes bem que as coisas não funcionam assim, não é? Porque senão nem tu escapavas. Se a justiça realmente funcionasse, nem tu escapavas. E a tua sorte, e a dos Henriques desta vida, é que a justiça neste país não funciona nem um só bocadinho. E quando decide funcionar, já ninguém se lembra do que é que aconteceu, não é? Senão... E esse rapaz está controlado? Quem? O Santiago? Sim. Não vai ele dar com a língua nos dentes. Oh, esse desde que lhe assinei o relatório do estágio. Nunca mais apareceu. Como assim? Então deve ter tirado assim uns dias de férias, conseguiu o que queria, deve ter sido uma recompensa. Oh, Camila, temos de estar atentos. Porque é assim, não vai ele estar a tramar alguma e para safar a ele ainda nos lixa a nós. Dona Júlia, toma este chazinho. Ai, eu não quero chá agora. Bebe o chá, Júlia, faz favor. Ai. Sim? Precisamos falar, doutor. Não, agora eu não posso falar. O rapaz não está sozinho. Vimos uma jovem com ele e... Uma jovem? Lamento, mas é a sua filha. O quê? Henrique! Eu vou trazer a nossa filha de volta. Ele tem a Carolina, Vicente. O que é que se passa, doutor? O Santiago! Ele tá lá com a minha filha. E ainda por cima ela levou toda a roupa. Agora, de onde é que ele conhece ela? Será que ele vai fazer algum mal a ela? Se ela foi por vontade dela, calma, é porque eles se conhecem e têm algum tipo de relacionamento. O doutor não sabe nada. Não, eu nunca vi a Carolina com esse Santiago. Nem muito menos ela me disse algo sobre esse rapaz aí. Agora, é muita coincidência, não é? Se aproxima de mim pra me tramar, agora ela tá lá com ele. Ah, meu Deus. Senta-te, mãe, vamos tomar um chá? Inês! É o teu pai. Inês! Rápido, mãe, tens que te esconder. Inês! Santiago! Pai, o que é que tu estás aqui a fazer? Deixa-nos em paz. Estás sozinha? Vai-te embora. Oh filha, o pai precisa de dinheiro. Não vais deixar de ajudar o teu velho pai, pois não? Não, eu não te posso ajudar. E vê lá, sais daqui antes que apareça o Santiago e te veja Quer lá saber do Santiago? Ele é um fraco. Ele é fraco. E tu também és. Larga-me! Olha para isto, olha para ti. Para de chorar.
tens-me arranjar dinheiro. Larga! Tu não voltas a tocar nos meus filhos. Eu já não tenho medo de ti, Casimiro. Esmeralda, mas... eu devo estar a alucinar. Não, não estás. Eu voltei. Mas tu... Eu o quê? Eu devia estar morta. Sim, da maneira que tu me deixaste, eu devia estar morta. Mas não conseguiste acabar comigo, Casimiro. Deus foi o meu defensor. Não pode ser. Vai-te embora! Estás bem, filha? O que vamos fazer agora? Não podes ficar aqui para sempre. O jornal não vai fazer nada para te proteger? Carolina, é que há uma coisa que tu precisas saber. Desculpa, minha irmã está-me a ligar. Sim, Inês? Tens de voltar, Santiago. O que é que aconteceu? O pai voltou cá a casa. Estás bem? Sim, estou. Desta vez não estava sozinha. A mãe defendeu-me. O quê? Patrícia, sabe da minha filha? Não sei nada, Sr. Morgado. Ela não disse pra onde ia, com quem ela ia. Simplesmente não apareceu. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Doutor. Oh, Tavares, ainda bem. Me diga lá, sabe o que se passa? Já tem informações? Sabemos onde é que eles estão. Os meus homens estão lá a vigiar. Mas tem certeza que é minha filha? Sim, doutor. Tenho Tem certeza. certeza que ela está com ele? Tenho certeza. Ah, eu acabo com o Santiago. Não, peraí. Nós temos que ter aqui muita cautela. Estou debaixo de investigação. Nós não quisemos avançar para o intimidar, como estava previsto. Sei o doutor decidir. Não sabemos se ele está armado ou o que é que pode fazer. Meu Deus. Carolina, eu vou ter que voltar. Santiago, tu tens que me explicar o que é que se passa. Eu estou aqui contigo. Ok, tu não confias em mim, é isso? A minha irmã precisa de mim. A minha mãe voltou. Tua mãe? Carolina, foi um dia cansativo. Vamos fazer assim. Tu deves estar exausta. Vai descansar no quarto. Eu fico aqui no sofá e amanhã nós resolvemos isto. Não, é assim. Isto é demasiada informação na minha cabeça para ir descansar. Tu achas que eu consigo? É isso? Carolina, por favor. Se uma noite de sono fosse resolver os nossos problemas, não é? Olha, número desconhecido, será que é ele? É melhor atender, doutor. Bem. Sim? És tu, não és? Olha lá, que mal que eu te fiz. Arruinaste a minha vida com todas essas notícias mentirosas. És um impostor. Notícias mentirosas? Será que são, doutor? Olha, eu vou me safar dessa. Agora tu... Eu o quê, hã? Se o doutor não desistir já de me perseguir, eu vou ser obrigado a fazer aquilo que não queria. Eu tenho a sua filha. Tu não te atrevas a fazer mal à minha filha! Então manda os seus capangas recuar. Amanhã cedo terá a sua filha de volta sã e salva, se me deixarem em paz. Desligou. E agora, doutor? O que é que fazemos com ele? Olha, mande os homens pra casa e esqueçam lá o assunto. Com certeza, doutor. Henrique, finalmente! Tem alguma notícia da nossa menina? Eu tô desesperada. Sim, Júlia. Está tudo bem. A menina fugiu lá com o namorado novo dela e amanhã ela está de volta. Coisas de adolescente. Namorado? Sim. Mas como que você soube disso? E ela está bem? Sim, já está tudo resolvido. Eu já disse. Não se preocupem. Ah, estou cansadíssima. Vou já subir pro quarto e eu te espero lá. Tudo bem, querida. Olha, e esta fuga repentina da Carolina não terá a ver com as acusações que te têm feito? Mãe, eu sei que eu te devo uma satisfação de tudo isso, mas neste momento a minha vida está de pernas pro ar. Era isto que eu temia. Tive sempre medo. Um dia que ocupasses o lugar do pai,
Eu sei que tens as tuas fraquezas. Eu sempre dei o meu melhor no Grupo Morgado. Tentei sempre seguir em frente com o legado do pai, mas na situação que nos encontramos... Eu sei, filho. Mas eu vou estar sempre contigo. Obrigado, mãe. Nada. Então, Henrique, vai me contar o que se passa? O tipo que me tramou e que levou todas as informações a público, ele estava envolvido lá na empresa. Se infiltrou, sabe? Sério? Tava lá há pouco tempo, mas eu acredito que tem alguém por detrás dele que está a arquitetar todo esse esquema. Agora, a Carolina tá lá com ele. Como assim a Carolina? Você me disse que a Carolina tava com um namorado. Ela tá metida nisso? Na verdade, a Carolina não deve nem saber o que está a se passar. Ele deve ter se aproximado dela para conseguir as informações e chegar nos objetivos dele, não é? Agora, eu mandei os homens atrás dele hoje e eles verificaram que ela tá lá com ele. Sim, logo de seguida eu recebi até uma ligação e era ele a me ameaçar. Que horror, Henrique! E se ele fizer algum mal a ela? Ô, Julia, fica descansada. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eles vão voltar. Você vai ver. Eles vão voltar. E agora? O que é que vais fazer? Se vierem atrás de ti. Tens de ir à polícia, Santiago. Calma, Carolina. O pior já passou. A minha chefe Camila diz que já não corre perigo. Mas falaste com ela? Sim, ontem à noite, depois de tu te ires deitar, eu falei com ela. Disse-lhe que precisava de voltar e precisava de proteção, porque afinal de contas isto é tudo por causa do jornal, não é? Eu não sabia que um jornalista de investigação passasse por tantos perigos. Tens de ter cuidado, Santiago. Está tudo bem, confia em mim. E tu, como é que estás? Nem quero enfrentar o meu pai. Nem sequer quero olhar para ele. Mas pronto. Vais superar isto. Eu estou aqui para ti. Eu não sei como é que eu iria aguentar isto sem ti. Bem. Sua filha acabou de entrar em casa. Ela não sabe nada do meu envolvimento consigo, nem da perseguição dos seus capangas atrás de nós. Sabe-se lá para fazer o quê? Se não quiser que ela o odeie ainda mais, sugiro que não lhe diga nada sobre mim. Ai, meu telemóvel. Com licença, está aqui o Dr. César Meirelles. Posso deixar? César, o que devo a honra da presença do ilustre senhor Dr. César Meirelles no Grupo Morgado. Então, não podia deixar de passar por aqui num momento difícil como este para te vir dar um apoio. Afinal de contas, quer dizer, somos velhos amigos. Bem, mas que situação é esta? César, escusa de fingir que está todo preocupado com a minha situação. Bem sei eu que você está muito satisfeito com tudo que está me acontecendo. Sempre tivemos divergências, mas hoje cada um tem a sua empresa, somos bem-sucedidos. Por que motivo é que eu queria mal a ti? Esquecesse o que fizeste ao meu pai. Durante anos, passaste a perna ao meu pai e agora não vai ser diferente. Isso são águas passadas.
Estás muito rancoroso e isso faz-te mal. Então, há sempre concorrência entre grandes empresas. Mas então e os nossos tempos de faculdade? César, eu agradeço a sua singela preocupação, mas é melhor ir andando porque... Passe bem. Ah, é verdade. Eu tenho um amigo que é juiz. E num momento como este, pode vir a ser uma ajuda. César, com licença. Eu tenho amigos influentes. Um telefonemazinho na hora certa. Eu já disse, com licença. Passe bem. Deixa eu cá o telemóvel. Camila? Aqui? Santiago! Uma pessoa faz para te encontrar. Então, foi só teres o que querias e desapareceste assim? Estou a tentar digerir tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Depois de tudo o que fiz, é suposto continuar a minha vida como se nada fosse. Era o acordado. Tu já sabias ao que ias. E eu paguei-te muito bem. O que eu fiz foi ilegal. E vais dar agora uma de santinho arrependido. Bem, eu também só vim a ver como é que estavam as coisas, estava tudo controlado e que não vais fazer nenhum disparate. Eu cumpri com o nosso acordo. O Henrique Morgado está prestes a ser julgado. Se quer saber, eu arrisquei muito. Arrisquei até demais. Ele pôs homens atrás de mim e eu tive de fugir. Santiago, o Henrique Morgado tem muito mais com que se preocupar do que contigo. Sim, sim. O que é certo é que ele não me fez mal porque eu estava com a filha dele. Com a filha do Henrique Morgado? Muito bem jogado. Que? Carolina? Como é que tu foste capaz? Não é nada do que estás a pensar. Eu vou-te explicar Tu tudo. mentiste-me! Tu enganaste-me! Carolina, deixa-me explicar. Tu usaste de mim para tramar o meu pai! Não é nada disso, Carolina. Ok, então a tua investigação secreta era o meu pai, é isso? Grande ator. Rápido. O meu telemóvel, vá. Não vás, Carolina. Por favor. Mãe? Filho, oh filho. Não acredito que estás aqui finalmente. Ai, esperei tanto por este dia. Estás tão diferente. O que é que aconteceu, mãe? Onde é que estiveste este tempo todo? Obrigado por teres vindo, Vicente. Eu já não aguentava mais estar lá dentro daquele gabinete, sabe? Não estou a aguentar essa pressão toda. Isto foi um erro. Doutor Henrique, sabíamos bem os riscos disto tudo. Mas o doutor quis avançar assim mesmo. E sabes? César Meirelles me procurou lá na empresa. O César Meirelles? Sim, o César. Estás a ver? Até os meus inimigos começaram a rir de mim. Calma, nada está perdido. O doutor não quer desistir, pois não? Ainda temos possibilidades. Ainda se pode safar. Mas a que preço, Vicente? Onde é que vai parar tudo isso? Ambos sabemos que o que o doutor está a fazer foi por causa do buraco financeiro que o seu pai deixou no grupo. Mas será que os fins compensam os meios? Bem, a primeira audiência já está marcada. Uhum. Agora há que definir as estratégias que vamos seguir daqui para a frente. Ai, Carolina, minha filha, tu voltaste.
Oh, Tashi, que susto que você me deu. Carolina, você está bem? Eu sei que vos devo explicações, mas está tudo ok. Estou de volta. Carolina, nós precisamos de conversar. Carolina? Carolina, precisamos de conversar, minha filha. Eu só espero que vocês me possam perdoar um dia. Tudo aquilo que eu fiz por vos ter deixado sozinhos este tempo todo. Nós só queremos entender o que aconteceu, mãe. O vosso pai bebeu durante a noite toda. Chegou a casa, nós discutimos e ele bateu-me, como ele fazia regularmente. E naquele dia é diferente, ele estava completamente alterado e eu temi pela minha vida, era ou morrer ou fugir. E eu decidi fugir. Fugi, corri, mas ele veio atrás de mim e ele bateu-me, agrediu-me, atirou-me ao chão. Eu desmaiei, eu não me lembro de mais nada assim, desmaiei. Quer dizer que ele te deixou lá estendida? Não te ajudou? Eu não acredito. Como é que o pai fez uma coisa destas? O Casimiro estava bêbado, ele não estava em si. Ele pensou que eu estivesse morta e fugiu. Mas alguém socorreu-me. Houve uma pessoa que me socorreu, que me levou para o hospital e eu recuperei. Claro, para além das feridas físicas, eu estava muito mal emocionalmente, estava mesmo em baixo e eu não consegui voltar, não consegui. Tive que fugir. Mas e nós, mãe? Deixaste-nos assim, porquê? Sem dizer nada? Eu fui fraca, filha, eu sei, eu peço desculpa. Eu fui fraca. Mas eu não conseguia voltar e contar tudo o que tinha acontecido, expor a minha vida, dizer que a nossa vida era horrível, um caos, que o vosso pai era um monstro. Eu não fui capaz, não fui. Eu preferi fugir. E porquê voltar agora, mãe? Eu pensei muito tempo em vingar-me do vosso pai. Era o que eu mais pensava, em vingar-me, voltar para me vingar. Mas aquela pessoa que me socorreu falou-me de alguém e eu conheci alguém que me ajudou, que me fez ver a vida de outra forma, que me deu uma esperança de vida, que fez de mim uma nova pessoa e foi por isso que eu voltei. E esse alguém é Deus. Deus? Sim, filha, Deus. Alguém me falou de Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus e agora, pronto, eu estou aqui para perdoar o Casimiro, receber o vosso perdão e conseguirmos até ajudar o vosso pai a sair daquela vida. Não, é ajudar o pai, depois de tudo o que ele te fez. Ele destruiu esta família. Santiago, eu já perdoei o vosso pai e eu gostaria muito que vocês também o pudessem perdoar. Sério. E a mim, claro, perdoem-me a mim, perdoem-me, porque o que eu fiz não está certo. E vamos seguir em frente, em paz. Só Deus é que o amor de Deus, Ele vai poder curar-nos a todos. Conceição, pois pensei que não vinhas. Com as notícias que estão a sair, as coisas não estão fáceis lá para os lados do Grupo Morgado. Eu sei que o Henrique está a ser acusado injustamente, mas eu conheço bem o meu filho. Oh, Conceição, não sejas tão ingênua. Eu sei que é difícil para uma mãe ver o filho sair da linha. Mas hoje em dia todos são corruptíveis. Corrupção está por toda a parte da sociedade. E o Henrique gera milhões. É normal que se tenha deixado de corromper. Não, o Henrique não é assim. Então diz-me lá, explica-me como é que ele conseguiu levar o Grupo Morgado para a frente com as dívidas que o pai lhe deixou. O que é que disseste? Dívidas? Conceição, desculpa, eu não te queria ofender. Até porque somos companheiros de póquer há tanto tempo. E o teu marido era um grande amigo nosso. Conceição sabe muito bem a peça que tinha em casa. Não vamos estar aqui a pôr paninhos quentes. Mas vocês podem me explicar o que é que querem dizer com isso? Bem, se continuássemos o jogo, hein? Não. O jogo termina aqui, enquanto não me explicarem o que é que se passa. Roberto,
O que é que sabes acerca do meu marido e do Grupo Morgado? Hã? Não consigo entender como é que a mãe conseguiu perdoar o pai. E pior, pede-nos para o perdoar. Depois de tudo o que eu fiz por ele, desgraçado, deixou a mãe como morta. Como é que é possível a nossa vida ter dado uma volta destas? Estávamos só os dois e, de repente, o pai está de volta, a mãe apareceu. Ainda nem acredito que ela voltou. É uma mulher completamente diferente. Ela nunca foi de acreditar em nada. Essa história de que agora é crente e que aceitou Jesus. Oh, Santiago, tu tens alguma coisa para me dizer? Tens alguma coisa com ela? É uma longa história, Inês. E ela sabe da nossa vida? Sabe algumas coisas, porquê? Nada, nada. Nunca pensei apaixonar-me assim. Bolas, Santiago! Mas o que é que foi? Olha, a verdade é que eu tento fingir ser na faculdade algo que eu não sou. Eu detesto a minha vida. Tenho vergonha de quem eu sou, de onde eu venho. E eu decidi mentir. E toda a gente na faculdade acha que eu sou uma menina rica, incluindo a tua amiguinha Carolina. Inês, mas porquê? Achas que é fácil dizer que sou filha de um ex-presidiário bêbado e que a minha mãe me abandonou? Mano, por que é que nunca me disseste nada? Nunca tenho vergonhas de quem és. Tu és uma miúda linda e inteligente. As pessoas têm que te amar pelo que tu és e não pelo que tu tens. Sabes que és o melhor irmão do mundo, não sabes? Claro que sei. Porquê que me escondeste o estado real do Grupo Morgado? Eu tinha que ser informada. Eu também faço parte deste grupo. Com a morte do pai, mãe, e com tudo que estavas a sofrer, a última coisa que eu queria era preocupá-la ainda mais. Além da desilusão do pai lhe ter escondido uma coisa tão grave dessa. A holding foi um sonho que o pai teve toda a vida. Os restaurantes, as viagens, enfim, é a nossa vida. Mãe, os hotéis estavam por um fio. Seriam despedimentos em massa que iríamos ter de fazer. Na verdade, íamos à falência. Se eu não tivesse feito alguma coisa... Henrique, o que fizeste? Tudo que se tem dito sobre mim, essas notícias, elas não são falsas, mãe. Eu subornei sim as pessoas para nós conseguirmos essas autorizações. Eu me meti em esquemas corruptos, sim, enfim. Henrique, o Vicente está à nossa espera para irmos para o tribunal. Sim, vamos. Então, doutor, recapitulando, nesta primeira audiência, o Ministério Público vai fazer a apresentação do caso ao juiz, que vai ouvir ambas as partes e depois determinar as medidas de coação. Ah, Vicente, e aquela parte da prisão preventiva? Eu estou um bocado apreensivo com isso, hein? Não é algo que nos tenhamos que preocupar. Por norma, a prisão preventiva é apenas aplicada em casos de perigo de fuga ou perturbação com as provas. Não parece que tenhamos que nos preocupar com uma situação dessas nestes casos. Muito bem, muito bom. Vamos manter a calma. Vai correr tudo bem. Então, tu é que és a irmã do Santiago? Sim, sou eu. Estou a ver. Olha, eu não te queria mentir sobre a minha vida, sobre as minhas origens, mas toda a gente nesta faculdade tem grandes vidas, tem todos grandes casas, barcos, piscinas. Eu só queria ser aceite. Inês, tu não tens que te justificar. Tu para mim continuas a ser a mesma pessoa. O dinheiro não quer dizer nada. Não vês isso? Olha para mim. Tenho todas essas coisas e neste momento todos olham para mim de lado. Então, isso não quer dizer nada. Tu e o meu irmão namoram há muito tempo? Não, nós já não namoramos. Ele desiludiu-me muito. Porquê? Desculpa. Estou? Sim, mãe. Ok, está bem, ok. Bem, Inês, eu tenho que ir. Hoje é a primeira audiência do meu pai. Fica bem. Tchau. Boa sorte.
Após analisar o processo e havendo fortes indícios da prática dos crimes referenciados e devido ao perigo de fuga e destruição de prova, determino como medida de coação a prisão preventiva do arguido Henrique Morgado. Nós do Grupo Morgado vamos avançar, vamos crescer e vamos conquistar ainda mais. Tira-me logo dessa prisão e acaba de vez com essa palhaçada. Pai, preso por corrupção. Agora eu vou conseguir avançar com o meu verdadeiro plano. Se eu quisesse, tu voltavas para trás das grades. É isto que tu queres? Mas tu, amigo, baza se não queres problemas também. Ouve bem o que eu te digo. Ou mudas ou vais acabar muito mal. Eu sei bem do que falo. A Júlia está a revelar o seu verdadeiro caráter. Minha vida está completamente virada do avesso. Todos merecem uma segunda oportunidade. O melhor seria nós procurarmos alguém que nos pudesse favorecer na sentença. Afinal, nem os ricos se safam.